Em nome de Jesus. Salmo número 125, igreja. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus irá. Mais uma vez para Jesus. Salmos de número 125. A vida é feita de pressões. Só vocês. A vida é feita de pressões. Desde o primeiro momento que a gente nasce, a gente já é pressionado. Pressionado a quê? Exatamente. Tem que chorar, dona Lucilene, para dilatar os pulmões. Antigamente, não sei se ainda é, criança nascia, o médico levantava a criança de cabeça para baixo assim, pegava no pezinho e fazia o quê? Não fazia isso aqui? Dava um tapa. Né? Para a criança o quê? Tem que chorar. Então, desde os primeiros momentos de vida, nós somos pressionados a chorar para dilatar os pulmões. Somos pressionados, a criança vai crescendo, ela é pressionada a comer, ela é pressionada a estudar, ela é pressionada depois de adulto a casar, depois é pressionada a ter filho, porque todo mundo está cobrando, pressionando. Está tanto tempo casado, cadê o filho? É ou não é verdade? É pressionado na escola, é pressionado no trabalho, é pressionado na faculdade, é pressionado na sua casa, é pressionado na igreja. A vida é feita de pressões. Só vocês. O que não pode, amados, é a gente ceder às pressões. Porque uma vez a gente cedendo às pressões, a gente não faz nada. A gente pode correr um grande risco de entrar no estado de depressão. Porque uma pessoa que cede às pressões, ela não para em emprego nenhum. Porque no emprego ela vai ter o quê? Pressão. O patrão vai cobrar, o cliente vai cobrar, as pessoas vão cobrar, a cobrança de você chegar cedo, não ter hora para sair. Cobranças por todos os lados. Então, se a pessoa ceder às pressões, ela não para em emprego. Se a pessoa ceder às pressões, ela não para em casamento nenhum. Por quê? Porque no casamento existe pressão. Sim ou não? Pressões. Pressões por todos os lados. Pressão do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, família, filho. Mãe, quero leite. Mãe, Danone. Mãe, isso aqui. Mãe, isso aqui. Amor, a máquina de lavar quebrou. Precisa arrumar. Estou precisando de um sapato. E o credor acabou de chegar, querendo um aluguel. A conta de luz chegou. A conta de água chegou. As duplicatas não param de chegar. Ou seja, cobrança por todos os. Se nós formos ceder às pressões, a gente não fica em emprego nenhum,
a gente não tem durabilidade no casamento, a gente não fica em igreja nenhuma, a gente não fica em lugar nenhum, a gente não faz absolutamente nada. Se a gente for ceder o quê? As pressões. A vida é feita de cobranças. Olhe para alguém que está do teu lado, diga para ele assim: a vida é feita de cobranças e de pressões. Alguém aqui tem sido pressionado? Pouquinho ou muito? Quem tem sido pressionado aqui? Levante a mão. Quem tem... Oh meu Deus do céu, levanta a mãozinha. Dá uma olhadinha, vê se te consola um pouquinho, vai. Fica com a mão levantada aí, vamos lá, isso. Te consola um pouquinho, sim ou não? Bom, aí você vê que não é só você. Apóstolo, graças a Deus eu não estou sendo pressionado nem cobrado. Diga comigo assim, sei não, hein? Se você não está sendo cobrado, se você não está sendo pressionado, meu filho, tu vigia, hein? Minha vida está uma maravilha, não estou sendo cobrado por ninguém, sabe? Não estou sendo pressionado por nada. Olha, tá fanfana a minha vida. Meu filho, olha, trate de orar mais, de jejuar mais, de buscar mais. Porque quanto mais pressionados, cobrados somos, pode ter certeza que maior é a bênção de Deus. O que é um homem sem pressão? O que é uma mulher de Deus sem ser pressionada? Na obra de Deus, se vocês acham que nós somos pressionados também ou não? Quem acha? Levanta a mão. Somos pressionados. Acha que nós somos cobrados ou não? Sim ou não? Agora, se eu não tivesse sendo pressionado, cobrado, aí eu ficaria muito preocupado. É motivo de muita preocupação se eu não tivesse sendo pressionado, cobrado. É sinal que a minha vida não está em movimento. Sinal que a sua vida está em movimento e que as coisas estão acontecendo são as pressões que vão chegando em você. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado para que as pressões não nos tirem do cenário do cumprimento da promessa. Eu vou repetir. Toma muito cuidado para que as pressões não te tirem do cenário para o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Quer que eu cite um exemplo? Vamos lá. O próprio rei Saul. O profeta, resumindo aqui, tá, gente? O profeta Samuel estava demorando para vir falar com ele. Então as pessoas começaram a pressionar Saul. Por que você vai ficar esperando Samuel? Samuel nem lembra mais que você existe. Por que você não sacrifica no lugar do profeta Samuel, Saul? Faça isso, é melhor, vai ser mais rápido. Quem está comigo, gente? E infelizmente, o que o Saul ele fez? Ele fez o quê? Ele cedeu à pressão. Ele cedeu às pressões e ele sacrificou no lugar do profeta Samuel. E isto foi terrível para a vida dele. Porque jamais ele poderia ter feito isso. Ele deveria ter esperado o tempo que fosse, mas ele nunca jamais poderia ter feito aquilo que o profeta e o sacerdote Samuel deveria fazer. Ou seja, ele cedeu às pressões, perdeu a bênção. Perdeu a bênção porque cedeu às pressões. Quer ver um outro exemplo aqui para a gente não ser delongo? O próprio Moisés, quando Deus disse para ele: Moisés, fala com a rocha, e a rocha vai jorrar o quê? Água. Mas por conta das pressões das pessoas murmurando, pressionando Moisés, ele cedeu à pressão daquelas pessoas, e ao invés de ele falar a rocha, ele pega o cajado e faz o quê, gente? Ele bate na rocha. Ou seja, ele cedeu às pressões, e porque ele cedeu à pressão, o Senhor vai dizer: por causa disso,
você não vai entrar na terra prometida. Isso é muito sério. Isso é muito além do que a gente possa imaginar. Pena que o nosso tempo é curto para a gente fazer uma explanação mais longa acerca desse assunto. Mas olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: não ceda às pressões. Diga assim para ela: todas as vezes que você cede à pressão, você perde a bênção. Você perde a bênção. Se eu ceder à pressão, eu vou perder a minha bênção. Vai lá! Tira a satisfação, briga com ele. Aí vem outro: e é isso mesmo, concordo com ela, vai lá, briga com ele, tira a satisfação, desce o braço. Ah, se eu fosse você. Aí vem outro, fala a mesma coisa. E ao invés da pessoa ficar posicionada na dispensação do Senhor, confiando em Deus, crendo em Deus, ela acaba cedendo o quê? Sabe de uma coisa? Eu vou lá mesmo, sabe? Eu vou lá e vou descer o braço e vou falar tudo que tem para falar. Acabou cedendo o quê? Perdeu a bênção. Siga o exemplo de Jesus. Siga o exemplo de Jesus. Lá em João 2, quando Maria pressionou ele, dizendo assim: acabou o vinho. E ele vai dizer assim: mulher, que tenho eu contigo, ainda não chegou a minha. Ou seja, ele não cedeu o quê? A pressão. Não ceda a pressão, para você não perder o teu milagre, não perder a tua bênção, não sair do cenário que Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida. Diga glória a Deus. Você toma posse desta palavra, igreja? Jesus não cedeu à pressão. Quando Maria Marta mandou lá o recado para que Jesus viesse na sua casa porque Lázaro estava doente, Jesus disse assim: fala para eles que aquela doença, aquela enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Elas queriam que Jesus fosse imediatamente, mas Jesus foi depois do quê? Depois de 4 dias, porque Jesus não cedeu o quê? Olhe para alguém do lado e diga para ele: não ceda a pressão. Diga para ele, para você não perder o teu milagre. Alguém pode dar glória a Deus e aplaudir a Jesus aí, igreja? Não vou ceder a pressão, não. Você não é piolho. Catuca o irmão e diga para ele assim: você não é piolho. Você não é piolho, você não pode seguir pela cabeça dos outros. Você deve seguir segundo a vontade de Deus, a sua vontade, a sua palavra, a direção do Espírito Santo. Não ceda às pressões das pessoas, porque o Senhor não quer que você perca o seu milagre. Apenas continue confiando no Senhor. As pressões estão vindo, as cobranças estão chegando, mas continue confiando que Deus está no controle. Que Deus está no controle. Que as coisas irão se encaixar. Porque o Senhor, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Se você crê nisso, por favor, aplauda Jesus bem forte nesta manhã, igreja. E eu leio o versículo com os amados aqui para não ceder às pressões, mas confiar no Senhor. Se não for o Senhor o que esteve, ou melhor, Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como que não se abala. Esse negócio não se abala é que não cede à pressão. Repita comigo assim: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Entreguei. Aplauda Jesus.